Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos 5 a 10. Leia comigo a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Qual é a mensagem? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Verso 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Leia comigo o versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não há lugar para a escuridão. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, existem vários tipos de pessoas. Do ponto de vista espiritual, existem aquelas pessoas que elas se entendem que elas são pecadoras e elas buscam em Deus perdão, recebem da parte dele perdão. Está perdoado, meu filho. Está perdoada, minha filha. Existem aqueles que se reconhecem que são pecadores, buscam perdão da parte de Deus, mas não se perdoam. Guardam-se como se estivessem condenadas e passam a vida sob o peso do pecado, não porque Deus não possa perdoar, mas porque o próprio indivíduo não se perdoa. Existe um outro tipo, é o tipo que acha que não tem pecado. Eu não sou pecador. Duas premissas importantes nesse texto, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Primeiro, que existe uma mensagem. A Bíblia nos traz no versículo 5 essa abertura para o nosso entendimento. Ora, a mensagem que da parte dele deixa claro para nós que é uma mensagem da parte de Deus para nós. Deus tem uma mensagem para nós. Deus tem uma mensagem para você. A mensagem de Deus, ela é atemporal. Ela não está presa a um tempo, ela não é para aquela época só, também não é só para esta época, tampouco é para uma época vindoura. A palavra de Deus, ela é atemporal porque ela é atual. O segundo ingrediente da mensagem é que ela é relevante, ela é importante, ela é valiosa. Para quem? Valiosa para quem? Para quem, meus irmãos? Para quem? Para quem? Para quem? Para quem? Para quem? Para quem? A mensagem de Deus, ela é relevante. A mensagem de Deus, ela é valiosa para nós, ela é valiosa para mim, ela é valiosa para você. E o conteúdo da mensagem que aqui está absolutamente explícita é: Deus é luz. Leia o texto aí. Deus é luz e não há nele. Se Deus é luz e não há nele treva alguma, é sinal de que luz e trevas são absolutamente incompatíveis. Se Deus é luz e não há nele treva alguma, quer dizer que trevas e luz são ambientes incompatíveis. Não se pode pensar na compatibilidade da existência de luz e de trevas. Se há trevas, não há luz. Se há luz, não há trevas. Mas os leitores de João, para quem João escreve, ele tem um grande ingrediente, uma influência cultural muito grande dos gnósticos. E os gnósticos, que são alguns dos leitores dessa carta, os primeiros ouvintes que ali estavam, eles defendiam duas teses curiosas, que eu vou afirmá-las e eu quero perguntar a você se você acha que elas estão sendo colocadas em prática hoje. A primeira delas eles acreditavam que era possível ter comunhão com Deus sem seguir aquilo que Deus ensina. Os gnósticos achavam que era possível seguir a Deus sem obedecer os seus preceitos. Está diferente dos dias de hoje, sim ou não? Pergunta para quem está ao lado aí. Pergunta aí para a pessoa. Pergunta para a pessoa. Pode perguntar para a pessoa. Pergunta para ela. Você acha que está diferente? Pergunta. Você acha que está diferente? Acha que está diferente? Não está acontecendo muito hoje? Hoje em dia você não tem um monte de gente que diz que
que segue a Deus. Aí você pergunta para a pessoa: conhece a Bíblia? Ela diz: não preciso ler a Bíblia, eu tenho um contato direto com Ele. Deus, o texto diz: ora, a mensagem que da parte dele recebemos é essa, ou seja, há uma mensagem. Para onde Deus mandou a mensagem? Através de quem chegou para nós a mensagem? Como nós podemos trazer do ponto de vista físico a mensagem? Como apresentar a mensagem para as pessoas? Será que cada um de nós recebe uma mensagem diferente? Cada um de nós é dono de uma mensagem, ou Deus nos deu uma mensagem, essa mensagem foi dada a homens, e esses homens, ao longo dos anos, compartilharam essa mensagem foi transmitida de geração para geração, essa mensagem chegou a um papel, ela foi impressa, e pela graça de Deus, ela está nas nossas mãos, como ela pode estar no nosso smartphone, ela pode estar no nosso tablet, para depois de estar na Bíblia, no papel, no smartphone, no tablet, ela está no nosso coração. Deus fala conosco pela palavra. Não há possibilidade de se conhecer a Deus a não ser pela palavra. Deus se dá a conhecer, Deus se revela, e Ele se revela pela palavra. Beleza? Tranquilidade ou não? Sim ou não? Hein? Segunda premissa deles, que eles acreditavam que era possível atingir a perfeição. Eles acreditavam que era possível chegar à perfeição, ou seja, era possível não pecar. Você acha que as pessoas pecam? Fora nós aqui, que nós somos aqui elite espiritual da zona oeste do Rio. Quem é da zona sul, vou incluir a zona sul. Quem é da zona norte, vou incluir a zona norte. Não incluo zona leste, que no Rio não tem zona leste. As pessoas pecam. Queria que vocês me ajudassem, dando um nome de um pecador. Um nome. Quem achou um pecador ao seu lado? Vai ficar falando da vida dos outros agora? Apontando para o outro, pecador, pastor, pecador. Um pecador, levanta a mão só para poder ver, sim, pecadores. Você acha que tem uns que são mais e outros que tem menos? Você acha que tem gente que não peca? Você acha assim, olhando para pessoas, isso aí não peca. Uma das filhas do pastor Russell Shedd disse que ela, durante muitos anos, acreditou que o pai dela não pecasse. Essa semana nós perdemos Billy Graham, perdemos no sentido físico, né? 99 anos, pregou o evangelho a vida inteira. Está rodando pelo WhatsApp um vídeo que aconteceu no Brasil em 1974. Deve ter visto a chegada dele. Ele narra, contando as pessoas saindo, a porta dos ônibus, as pessoas com as calças maravilhosas, boca, como é que é aquela boca assim? Boca de sino, aquelas boca de sino. Eu vi as crianças lá e pensando, deve ser avô hoje. Mas foi em 74, não tem muito tempo assim. Billy Graham, 99 anos, pregando o evangelho. Quem é cristão há muito tempo, quem nunca foi influenciado pela mensagem, pela pregação de Billy Graham, o grande evangelista dos nossos dias? Surgiram, olha, eu mostrei para o Lucas, eu peguei no meu Instagram, sabe, meus irmãos, não é Instagram que fala, né? É Instagram. Peguei no Instagram e fui vendo só fotinha do Billy Graham, no meu Instagram, já uma após a outra, todo mundo. Olha, todo mundo postou todo mundo não, várias pessoas postaram fotos de Billy Graham e frases. Eu espero que ele tenha dito aquelas frases mesmo, são maravilhosas. Mas considerando a cultura popular, tem gente que nunca diz e te acha que a pessoa disse. Se for com frase boa, né? Mais importante, o que me surpreende, o que não é o homem ter subido a lua e botado o pé na lua, mas é Deus ter se feito homem e pisar na terra. Olha, se ele não disse isso, deveria ter dito, porque foi maravilhosa essa frase, não é? Quando eu morrer, qual é a frase do morrer mesmo? Vocês vão ouvir que eu morri, mas não acreditem. Eu vou estar mais vivo do que nunca. Eu gostei do negócio do endereço. Quem mudou de endereço? Mudei de lugar. Enfim, nós somos pecadores. Os gnósticos entendiam que não eram. Os gnósticos entendiam que havia a possibilidade de alguém alcançar a perfeição. Há pessoas que entendem que pecado é matar, roubar,
Mentir não, a pessoa não fala isso não. O pessoal não fala isso não. O pessoal fala assim, que pecado, ó, pecado, pecado. Se na igreja, ó, na igreja, alguém diz assim, fulano caiu em pecado, o que você acha que é? Fala, na boa, sexo. Não é o que a gente acha, olha aqui entre nós, só aqui entre nós. Fulano caiu em pecado, normalmente é nesse tom de voz. Fulano caiu em pecado. Aí a pessoa, o que ele fez? Colou na prova. Ou você acha que não é pecado? Ah, reverendo, vai dizer que never. Eu posso falar, nunca colei, graças a Deus. Mas eu vou lembrar vocês uma frase de um amigo meu. Ele contava que a frase, o cara falava assim, ó, nunca matei, nunca roubei, nunca joguei, nunca fumei. O problema é que eu às vezes minto. Acontece que a cultura agnóstica, embora ela seja uma coisa temporal, ela ganhou a temporalidade à medida que as pessoas começaram a viver as suas vidas distante de Deus, como se perto dele estivessem. São pessoas que passaram a caminhar com Deus de uma forma que na verdade não é uma caminhada com Deus. Pessoas acreditam que podem seguir a Jesus sem seguir os seus ensinamentos, que podem seguir a Deus se não for através de Jesus Cristo. Pessoas que se consideram melhores do que as outras, melhores. Este é pecador, eu não. É a história do fariseu e do publicano que Jesus compartilha. Jesus conta essa história para nos alertar, para chamar a nossa atenção, para nos chocar, para dizer, olha, não seja hipócrita a ponto de achar que você não é pecador. Não seja hipócrita, assuma que você é um pecador. Jesus, para deixar isso claro na sua palavra, nos mostra no seu evangelho diversos instantes, parábolas que ele conta para ilustrar, e João aqui nesse texto, ele usa o método do contraste entre opostos, ele fala sobre trevas e luz, ele fala sobre mentira e verdade, ele fala sobre pecado e perdão, e esses conceitos estão espalhados por todo esse texto. Todo esse texto. João Calvino, teólogo, que nós amamos tanto, tinha uma frase que ele dizia, sempre na presença de Deus. Era a luta contínua dele, sempre na presença de Deus. Era aquela batalha que ele enfrentava contra a sua própria carne, sempre na presença de Deus. Apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, de todas as suas fraquezas pessoais, a nossa luta deve ser sempre na presença de Deus. E quais os efeitos da presença de Deus, que é luz em nós? Primeiro, é de admirar o que João faz. O nosso irmão João, ele não fala do pecado como se ele não pecasse, é sempre na primeira pessoa do plural. Ele sempre se inclui no rol dos pecadores, sabe por quê? Quanto mais perto de Deus você estiver, mais você reconhecerá que você é pecador. Quanto mais distante de Deus, mais juiz você se sentirá. E do alto da sua vaidade, do seu orgulho, da sua soberba, da sua empáfia, olhará os outros mortais e os julgará como mais pecadores, ou como pecadores. Como dizia um amigo meu, aquele é um pecador invertebrado. Pecador invertebrado. Boleco do posto. Meus irmãos, o primeiro olhar que esse texto nos traz é sobre a comunhão. A comunhão com Deus se revela na nossa caminhada. Uma pessoa que caminha com Deus, que tem comunhão com o Senhor, ela se revela na prática. E aqui é bom a gente afirmar que tem teoria e tem prática. Não pode ser uma coisa ou outra coisa, tem que ser as duas coisas. O que eu falo tem que bater com o que eu faço. O que eu falo tem que ser compatível com o que eu falo e faço, não é fácil, por isso é uma luta. Por isso Calvino dizia sempre na presença de Deus, que tem hora que a gente cai, que a gente fraqueja, que a gente erra, que a gente vacila, mas nós vamos à presença do Senhor, reconhecemos o nosso erro, pedimos a Ele perdão, Ele vai nos colocar de pé. Não se pode permanecer no buraco como se o buraco fosse o lugar para o qual Deus nos chamou. Deus nos chamou para viver a vida na presença dEle, para experimentarmos da sua graça, da sua glória de uma forma extraordinária. E o lugar mais seguro para se detectar nisso, essa comunhão com Deus, é na nossa mente. Deixa eu te explicar uma coisa, a batalha na mente é uma das coisas mais complexas que tem.
É muito possível que alguns pratiquem ou não pratiquem o que desagrada a Deus por medo, por respeito, com vergonha, mas o mesmo não acontece na nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha que tudo pode acontecer. Na nossa mente nós matamos as pessoas, na nossa mente nós destruímos pessoas, na nossa mente nós inventamos, nós criamos um mundo, e é tão complicado viver essa realidade. Ou seja, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: olha, pode ser que alguém não faça alguma coisa que desagrada a Deus, mas pode ser que não faça alguma coisa que desagrada a Deus simplesmente porque tem medo, ou porque tem vergonha, ou porque não quer que as pessoas saibam. Ou seja, não faz na prática, mas na mente já fez. Se fez na mente, é tão complicado quanto. Nós precisamos tratar a nossa mente para evitar que isso seja transformado em ação. Ou seja, se eu não deixar a minha mente se envolver com coisas que desagradam a Deus, essas coisas que desagradam a Deus não se transformarão, não se traduzirão em prática na minha vida. Deu para entender? Eu lembrei de Provérbios 17, 28, que diz assim: até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e aquele que não fala, aquele que cerra os lábios, ele também parece sábio. Eu trouxe esse texto para ilustrar que, embora ele pareça sábio, ele não é sábio, ele é estulto. Ou seja, o seu silêncio não representa a ausência do problema. A grande questão e a nossa luta central é na nossa mente. Nós precisamos lutar brava e intensamente, buscando a bênção de Deus, a graça dele sobre a nossa vida, senão não tem jeito. E João cita um exemplo no versículo 7, é a comunhão com os outros. E eu faço a você uma pergunta, e quero pedir que você faça para quem estiver mais perto de você a seguinte pergunta: é possível fingir que gostamos de alguém quando no fundo não suportamos? Pelo volume, tem gente dando nome, né? Eu estou ouvindo o som daqui, já tem gente com a listinha. Ó, tem uma listinha aqui. Ó, a pergunta é possível fingir que gostamos de alguém quando no fundo não suportamos? É possível, sim ou não? Deixa eu perguntar agora de outra forma. Você conhece alguém que de vez em quando finge que gosta e não gosta? É? Isso é bom ou isso é ruim? Eu não sei. Agora, quando a gente finge de quem? De quem que a gente finge? Vou dar um exemplo. Daniel, por favor, Daniel. Temos teatro aqui, vamos fazer um outro aqui. Daniel é um santo menino, um dos meninos top aqui da nossa igreja, solteiro, e vai continuar assim, né, Antônio? Durante uns 10 anos, pelo menos, não estão com pressa, entendeu? É um santo menino que eu admiro e amo muito. Mas vou dar um exemplo aqui, supondo que eu não gostasse dele, supondo, por hipótese, ok? Eu encontro com ele, acabei de falar mal dele aqui agora. Rapaz, Daniel, cara, tá falando de você ali agora. Pergunta se eu falei coisa boa. Viu, meus irmãos? Essa é a nossa sintonia, entendeu? Não precisa nem perguntar, já respondeu. Coisa boa, coisa boa. Obrigado, Daniel, senta lá. É possível a pessoa fingir? É possível, mas está fingindo de quem? Estou fingindo dele, estou fingindo para ele. Mas eu posso fingir para Deus? Sabe o que João está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo o seguinte: olha, que quando nós fingimos para alguém, nós não conseguimos fingir para Deus. Que isso, a nossa comunhão com Deus se revela na nossa comunhão com o próximo. A nossa comunhão com o próximo é uma tradução da nossa caminhada com o Senhor, da nossa comunhão com Ele. João está dizendo o seguinte: olha, você pode fingir para o próximo, mas para Deus você não pode fingir. E a pergunta é: você quer viver uma vida de fingimento ou uma vida de verdade? Você gostaria que as pessoas fingissem com você? Meninas, aquele beijo para o vento, sabe? Aquela sua amiga que olha, te encontra, está linda, e joga o beijo para o vento, que olha você de cima a baixo na festa e diz:
Você não se arrumou? Não se maquiou? O fingimento, uma das coisas mais complexas. Nós podemos não fazer, podemos não falar, podemos fingir de alguma forma, mas no pensar, Deus que é luz ilumina e mostra o que está escondido. Deus é luz, Ele sabe o que está escondido. Deus é luz e sabe o que está escondido. Deus é luz e sabe o que está escondido. Eu quero terminar dizendo para os irmãos que Deus é luz, não se pode esconder nada do Senhor e não precisamos esconder nada do Senhor. Primeiro, não se pode esconder. Segundo, não precisamos esconder. Nós não precisamos esconder nada dele. Sabe aquela pessoa com quem você tem dificuldade? Não precisa dar nome. Sabe aquela pessoa? Não, escolhe só uma. Já que você tem mais dificuldade. Você tem? Eu tenho, você não tem não? Só eu tenho. Diz, Senhor, abençoa aquela pessoa. Muito, muito. O pecado aliena as pessoas de Deus e aliena as pessoas do próximo. O pecado, ele gera isso, ele nos afasta de Deus, ele nos afasta do próximo. O próximo, meu próximo, passa a ser alguém a quem eu elegi, uma pessoa de quem eu gosto. A pessoa bacana, então é meu próximo. A Bíblia nunca diz que meu próximo é uma pessoa que eu gosto. Versículo 8 diz, se dissermos que não temos pecado, ele nos chama a atenção para a nossa vida, ou seja, se dissermos que não há pecado em nós, é a alienação dos efeitos do pecado em nós, é a negação das Escrituras, que as Escrituras dizem que nós somos pecadores. Vou ler para você Romanos 5:12, diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós não temos essa escolha. Eu sou pecador, você é. Nós precisamos de Deus. Deus é luz. Deus é aquele que traz a luz à nossa casa desarrumada, e a luz é acesa pela graça do Senhor, e nós vamos descobrir onde os móveis errados estão, e nós vamos arrumando com a ajuda de Deus, arrumando, limpando, tirando, limpando, até que a casa esteja arrumada. Mas essa arrumação, ela dura a vida inteira. Versículo 10, leia comigo o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, isto é, não produzimos atos de pecado, uma espécie de perfeição prematura, porque não há perfeitos entre nós. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você que não é da nossa igreja, não há perfeição aqui. Tem um livro muito inspirador, cujo título é Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Essa é a placa para botar na igreja. Perfeitos não podem entrar aqui. Aqui é lugar de pessoas imperfeitas. Nós somos imperfeitos, mas nós temos que ter, à luz do que a Bíblia nos ensina, a ideia de que o pecado não é apenas o ato é o reflexo do pecado que está em nós. Nós vivemos num estado de pecado, e o estado de pecado é a nossa luta contínua. Nosso pecado nos leva a nos afastar de Deus e nos afastar das pessoas. Por isso nós implicamos com uma pessoa, não vamos com a cara de alguém. Já passou pela experiência de conhecer uma pessoa agora e não ir com a cara dela agora? Coitada da pessoa, não fez nada com você. E se você disser para ela, não vou com a sua cara, alguns vão dizer, olha, se eu pudesse não ir, eu também não iria. Mas não tem jeito, eu tenho que ir com a minha cara, não tem jeito, não tem essa alternativa. A pessoa não tem nada, não fez nada contra você. A psicologia tem várias explicações para isso, eu não quero entrar nelas, eu quero só lembrar você que quando nós estamos em pecado, nós nos afastamos do Senhor. O pecado é um ato, mas o pecado também é um estado, mas lembra que Deus é luz, ou seja, se Deus é luz, Ele vai revelar, Ele revela isso na nossa prática. Se Deus é luz, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos apontar. Se Deus é luz, Ele vai traduzir para nós de uma forma que nós vamos entender, nós vamos compreender. E veja, ainda que não seja a minha prática, a batalha maior é no campo da minha mente. Eu preciso entender que eu preciso compreender de uma vez por todas que a luta que se trava dentro da minha mente significa que pode ser que eu não venha a ter o ato do pecado, mas eu posso estar pensando nele, matutando, meditando, caminhando com ele, e eu preciso romper com isso em nome de Jesus. A conclusão é simples, e a conclusão está no versículo 9. Pega aí o versículo 9, leia comigo aí. Se confessarmos pecados, Ele é fiel e justo a nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. São divididos em 3 partes aqui. A primeira parte é a condição: se confessarmos os nossos pecados. Tem gente que ora assim, na sua intimidade, né? Na igreja não, na intimidade: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Rapaz, eu já vi pecador, mas pecador igual esse camarada eu nunca vi não. Multidão dos pecados. Quais são os pecados? Você está pedindo perdão pelo quê? Alguém já se aproximou de você para pedir perdão por alguma coisa? Se eu te fiz alguma coisa, perdão? Perdãozinho sem vergonha, né? O perdão mesmo, eu peço perdão porque eu te olhei com cara feia, peço perdão porque eu falei mal de você pelas costas, peço perdão porque eu te agredi, pedir perdão é por alguma coisa. No relacionamento com Deus, Ele nos desafia: se confessarmos os nossos pecados, há uma condição, e a condição é essa: confessa, confessa, confessa. Segundo, a segurança. Primeiro, condição, se confessarmos. Segundo, a segurança: Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Deus é fiel. Lembre-se disso, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel e justo. Na sua justiça Ele resolveu nos justificar. Nós somos justificados pelo Senhor. Ele resolveu pagar a nossa conta, Ele resolveu perdoar a nossa dívida. A conta veio, Ele pegou e disse: está paga, rasgou a conta, disse: está paga. Ele nos justificou. E por conta da justificação que Deus fez em nós, nós somos chamados de justificados pelo Senhor. Só pode justificar alguém aquele que é justo, e Deus é fiel e justo. Ele nunca deixa um coração quebrantado, afastado dele. Uma pessoa que tem o seu coração choroso na presença de Deus, real, verdadeiro, que ora, que conversa com Ele, Deus não afasta ou não se afasta dessas pessoas. Essa é a segurança. A terceira é o cumprimento. A primeira é a condição: se confessarmos os nossos pecados. Segundo, segurança, Ele é fiel e justo. Terceiro, o cumprimento. Ele é fiel e justo para o quê? O que diz o texto bíblico? Para nos perdoar, leia comigo: para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você não reconhece o peso do pecado sobre os seus ombros espirituais, é provável que você já tenha se encurvado com tanta intensidade que não perceba mais isso. Volto ao começo: os gnósticos achavam que eles eram perfeitos. Nós sabemos que nós não somos. Muita gente acha que é melhor do que os outros. Nós não somos. Volto a dizer o que eu disse na igreja várias vezes: nós, os pastores, olha, nós dependemos muito das orações de vocês. Não há melhores aqui na igreja. Todos nós somos igualmente pecadores e precisamos desesperadamente da graça do Senhor sobre a nossa vida. Mas eu quero lembrá-los que o Senhor é capaz de nos perdoar e nos purificar, e nos perdoar e nos purificar de quê? De toda injustiça. Sabe por quê? Porque depois que você recebe o perdão da parte de Deus, o inimigo, que é astuto, ele levanta contra você uma acusação. Ele diz: você agora está aí na igreja, hein? Vai falar de Deus para alguém? Eu sei o que você faz, eu sei o que você fez. Esse é seu inimigo. Aí você diz para ele assim, sem vergonha: eu já fui perdoado pelo Senhor, a sua palavra é injusta. É isso que é injustiça aqui. Qualquer acusação para alguém que já foi perdoado pelo Senhor, que já foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, qualquer acusação é injusta. É por isso que eu volto àquela palavra: há pessoas que podem ser perdoadas pelo Senhor e não se perdoam. Não se perdoam por causa da acusação, que é das trevas, é do inimigo, mas também é da nossa carne, que nos acusa. E é nessa hora que eu preciso ter um encontro com Jesus para perceber que Ele me perdoa, e a minha vida é transformada pelo poder do Senhor. Você não precisa viver uma vida afastado do Senhor por causa do pecado. O pecado pode ser derrubado e destruído, e os seus efeitos na sua vida, seja no campo prático ou no campo da mente, porque o Senhor é luz. Deus é luz, e quando Deus é luz, não há lugar para a escuridão. Eu queria que você dissesse
Na minha vida não há lugar para a escuridão. Na minha vida não há lugar para a escuridão. Você não nasceu para viver na escuridão. Na escuridão onde são feitas coisas que não podem ser vistas pelas pessoas. Você nasceu para andar na luz. Você nasceu para andar de dia. As pessoas não precisam se preocupar se você está fazendo uma coisa certa, uma coisa errada, porque você está caminhando na luz. Não são as coisas feitas às escondidas, mas as coisas feitas às claras, que pela graça do Senhor, Deus vai te conceder a bênção. Se você luta contra um pecado na sua vida, lute na presença do Senhor, não longe dele. Não se afaste da igreja. É uma das coisas que as pessoas mais fazem. Começam a enfraquecer espiritualmente, o pecado começa a dominá-la. O que ela faz? Se afasta da igreja. Alguns com vergonha. Venha para a igreja, busque na presença de Deus, junto com os irmãos e as irmãs, a bênção do Senhor e a graça dele sobre a sua vida. É dia de perdão, é dia de ser perdoado pelo Senhor, é dia de perdoar as pessoas, é dia de se perdoar. Sabe por quê? Não há lugar para a escuridão na sua vida. Meus irmãos, lembra da frase de Calvino? Sempre na presença do Senhor. Um instantinho fora a gente dança. Um instantinho só a gente dança. Essa semana, quando eu li que o exército está na porta das comunidades, fazendo um cadastramento das pessoas, pegando o RG de cada um, eu pensei em algumas coisas. Uma delas foi: não deve ser uma coisa agradável, deve causar revolta. Depois eu pensei, como é que seria se estivesse no meu condomínio? Pensei, o RG eu acho que todo mundo entrega, mas o IPVA, a nossa região é campeã de IPVA atrasado. Ah, soldado, o senhor entrega o meu RG, mas o IPVA... Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há lugar para a escuridão. Vamos orar, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Na presença dEle nós estamos. Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. É hora de deixar diante de Deus todas as questões da sua vida. Lembre-se, há questões que não são na prática, nós não fizemos, não realizamos, mas elas podem estar no campo da mente, nós precisamos lutar contra elas. Diga para Deus: Senhor, na minha vida não há lugar para a escuridão. Mas diga para você mesmo, na minha vida não há lugar para a escuridão. Eu nasci para viver na luz, eu vou lutar contra a minha carne, eu vou lutar contra o pecado, eu vou lutar contra aquilo que me afasta do Senhor. Todos nós temos pontos fracos, muitos, meu Deus do céu, como é difícil. Mas clame ao Senhor, diga para Ele a luz do que você ouviu nas Escrituras. A palavra pregada nessa hora foi para você. Nós não somos os que não pecam, nós não alcançamos a perfeição, nós não podemos ter uma vida com Deus longe do que a Bíblia nos ensina, não há como. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a misericórdia do Senhor sobre nós. Tenha compaixão de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Eu te agradeço, ó Deus, porque, inspirado pelo Espírito Santo, João escreve e se inclui no nós, se inclui no rol dos pecadores. E é João, Senhor, que andou com Jesus, discípulo amado, que viu tantas coisas extraordinárias. E ele é tão pecador, a ponto de escrever isso e dizer para nós: isso me choca, me constrange. Porque quem sou eu para dizer que alguém é pecador, se eu sou pecador? Lembrar que Paulo escrevia que eu sou o maior dos pecadores. Senhor, se Paulo era o maior, o que nós somos, Deus? Pai, às vezes o pecado não é nem a prática, mas é a mente. Trata a nossa mente para que não venha se tornar um pecado na prática, Senhor. Nós queremos repetir o que Calvino dizia: sempre na presença do Senhor, sempre na presença do Senhor, corendel, sempre na presença do Senhor.
queremos reafirmar que não há lugar para escuridão na nossa vida, não há lugar para escuridão na nossa casa, não há lugar para escuridão no nosso trabalho, não há lugar para escuridão nos nossos negócios, não há lugar para escuridão nos nossos relacionamentos, não há lugar para escuridão. Deus é luz, e não há nele treva alguma. Aplica a tua palavra, Senhor, ao coração de cada um de nós. Nós confessamos a nossa pequenez e necessidade, em nome de Jesus, amém, amém.